Nos vídeos anteriores falamos do Portugal em crise, dos três pastorinhos e de como a imprensa e o Vaticano reagiram aos eventos de Fátima. Hoje chegamos ao vídeo mais investigativo desta série. Vamos colocar na mesa as evidências, vamos ouvir os céticos, vamos analisar as explicações científicas que foram propostas ao longo de décadas e vamos ser completamente honestos sobre o que elas conseguem e o que elas não conseguem explicar. Porque a questão não é ter fé ou não ter fé. A questão é mais simples e mais perturbadora do que isso. O que aconteceu na Cova da Iria em 13 de outubro de 1917 que fez 70 mil pessoas, incluindo ateus declarados e jornalistas profissionais enviados para desmentir o evento, relatarem a mesma experiência extraordinária? Essa pergunta ainda não tem uma resposta definitiva, e isso por si só já diz muito. É importante entender quem estava na Cova da Iria naquele 13 de outubro de 1917, porque quando falamos de 70 mil testemunhas, é fácil imaginar que eram todas pessoas simples, devotas e predispostas a acreditar em qualquer coisa, mas não era assim. Entre a multidão estavam médicos, advogados, professores universitários e jornalistas, a elite intelectual de um país que havia acabado de fazer uma revolução em nome da razão e do progresso. Estavam republicanos convictos que haviam aplaudido a perseguição à igreja. Estavam maçons que consideravam a religião um instrumento de manipulação das massas. Estavam ateus que foram à Cova da Iria especificamente para ver de perto a suposta farsa e poder escrevê-la com autoridade. Avelino de Almeida, o repórter do jornal O Século que mencionamos no vídeo anterior, era um desses. Anticlerical conhecido, foi enviado ao local com uma missão clara: cobrir e desmentir. O que ele publicou 2 dias depois, uma descrição detalhada e perturbada do fenômeno solar, foi suficientemente impactante para que seus próprios colegas de redação o ridicularizassem. Ele respondeu com uma frase que ficou famosa, que havia escrito apenas o que seus olhos haviam visto. Outro testemunho notável foi o do Dr. José Maria de Almeida Garrett, professor da Universidade de Coimbra, uma das mais prestigiosas de Portugal. Ele estava presente e deixou um relato científico detalhado do que observou, descrevendo o fenômeno com a linguagem precisa de um homem de ciência e admitindo abertamente que não tinha explicação para o que havia visto. Esses não eram camponeses sugestionáveis, eram exatamente o tipo de testemunha que qualquer investigação séria gostaria de ter. Para avaliar as explicações científicas, precisamos primeiro entender com precisão o que foi relatado. E os relatos vindos de fontes independentes que não se conheciam e estavam em locais diferentes apresentam uma consistência impressionante. A manhã de 13 de outubro havia sido de chuva intensa. A multidão estava encharcada, com roupas pesadas de água, em um campo que havia se transformado em lama. Às aproximadamente meio-dia, após as crianças relatarem ter visto a aparição pela última vez, Lúcia pediu que as pessoas olhassem para o sol. O que se seguiu durou entre 8 e 10 minutos, segundo a maioria dos relatos. O sol pareceu perder seu brilho cegante normal e tornou-se um disco de prata opaca que podia ser olhado diretamente sem machucar os olhos. Em seguida começou a girar sobre si mesmo em velocidade crescente, lançando raios de luz em cores diferentes, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta, que tingiam a multidão, a paisagem e as nuvens ao redor. Esse ciclo se repetiu 3 vezes. Então, no ponto mais dramático, o sol pareceu sair de sua posição no céu e mergulhar em zigue-zague em direção à terra. A multidão entrou em pânico. Pessoas jogavam-se de joelhos na lama, choravam, gritavam e rezavam, certas de que o fim do mundo havia chegado. Segundos depois, o sol voltou à sua posição normal, e as pessoas perceberam que suas roupas, encharcadas minutos antes pela chuva, estavam completamente secas. Ao longo das décadas seguintes, pesquisadores, cientistas e céticos propuseram várias explicações para o que aconteceu na Cova da Iria. Cada uma delas merece ser examinada com seriedade, porque é isso que o tema exige. A primeira e mais popular explicação é a histeria coletiva.
A ideia é que uma multidão emocionalmente carregada, depois de horas esperando sob chuva intensa, em estado de alta tensão religiosa, poderia ter entrado em um estado de sugestão coletiva que fez pessoas verem coisas que não estavam lá. É uma explicação plausível em teoria, mas encontra problemas sérios na prática. Histeria coletiva geralmente produz relatos vagos e contraditórios entre si. No caso de Fátima, os relatos de pessoas que não se conheciam em locais diferentes apresentam uma consistência notável nos detalhes, as cores, o movimento, a sequência dos eventos. A segunda explicação é o fenômeno atmosférico, nuvens de poeira, cristais de gelo na atmosfera ou outros efeitos ópticos que poderiam criar ilusões visuais no Sol. Esses fenômenos existem e estão bem documentados, mas eles geralmente afetam uma área geográfica limitada e são vistos da mesma direção. Em Fátima, pessoas que estavam a quilômetros de distância, sem saber o que estava sendo esperado na cova da Iria, relataram ter visto o mesmo fenômeno solar ao mesmo tempo. A terceira explicação envolve o efeito de olhar diretamente para o Sol, que pode causar imagens residuais e distorções visuais temporárias. Mas esse efeito é individual, subjetivo e não explica a consistência dos relatos nem o fato de que múltiplas pessoas em locais diferentes viram a mesma sequência de eventos ao mesmo tempo. Há alguns aspectos específicos do evento de 13 de outubro que nenhuma das explicações propostas conseguiu resolver de forma satisfatória. E são justamente esses detalhes que tornam o caso de Fátima diferente de qualquer outra alegação de fenômeno sobrenatural. O primeiro é a questão geográfica. Pessoas que estavam a distâncias de até 40 quilômetros da cova da Iria relataram ter visto o mesmo fenômeno solar naquele dia, sem saber o que estava sendo esperado no santuário. Isso elimina a hipótese de sugestão coletiva para esses observadores remotos. Se era uma ilusão gerada pela expectativa religiosa de uma multidão, como explicar que pessoas completamente alheias ao evento, em outras cidades, viram a mesma coisa? O segundo detalhe é o das roupas secas. Centenas de pessoas relataram que suas roupas, completamente encharcadas pela chuva intensa que havia caído horas antes, estavam completamente secas ao final do fenômeno. Isso não é um detalhe menor. Roupas encharcadas não secam em 8 a 10 minutos ao ar livre, especialmente em um dia nublado. E esse detalhe específico foi relatado por pessoas que não se conheciam e não tinham razão para coordenar seus relatos. O terceiro detalhe é o perfil das testemunhas. Entre as pessoas que relataram ter visto o fenômeno, havia ateus declarados que saíram do local convertidos, ou pelo menos profundamente abalados em suas convicções. O caso mais documentado é o do próprio Avelino de Almeida, o jornalista anticlerical do O Século, que passou a ser alvo de escárnio dos seus colegas republicanos por ter descrito o que viu com honestidade. Um homem com todas as razões ideológicas para negar o que havia visto e que não negou. Chegamos então ao ponto mais importante deste vídeo. Depois de analisar todas as evidências e todas as tentativas de explicação, chegamos a uma conclusão que a própria razão, quando honesta, é obrigada a reconhecer. As explicações científicas falharam. Falharam em 1917. Falharam em 1930, falharam em 2000 e continuam falhando hoje. Não há, até este momento, nenhuma explicação racional que dê conta de todos os elementos do que aconteceu na cova da Iria. A consistência dos relatos, as testemunhas em locais distantes, as roupas secas instantaneamente, os ateus que saíram convertidos. E quando a ciência não consegue explicar, e quando a fraude não consegue ser provada, e quando dezenas de milhares de pessoas de origens completamente diferentes relatam a mesma experiência extraordinária, chegamos ao único ponto onde a razão e a fé se encontram. Algo sobrenatural aconteceu naquele dia. Nossa Senhora estava lá. Ela havia prometido um sinal para que todos acreditassem, e ela cumpriu. O milagre do sol não foi uma coincidência atmosférica, não foi histeria coletiva, não foi ilusão óptica.
Foi a confirmação poderosa e visível de que as aparições eram reais, de que a mensagem era verdadeira e de que Nossa Senhora de Fátima é exatamente quem disse ser, a Mãe de Deus, intercedendo pela humanidade num dos momentos mais sombrios da história. A fé não precisa de provas para existir, mas quando as provas aparecem, e em Fátima elas apareceram diante de 70.000 pessoas, elas merecem ser reconhecidas com coragem e gratidão. Nossa Senhora esteve na cova da Iria, ela mostrou seu poder, ela confirmou sua presença, e ela não foi até lá apenas para fazer um sinal no céu. Ela foi porque tinha uma mensagem urgente, uma mensagem que em 1917 poucos entenderam completamente, mas que o tempo foi revelando, palavra por palavra, com uma precisão que deveria nos fazer parar e pensar. Ela falou sobre guerras, falou sobre o afastamento de Deus, falou sobre a Rússia, falou sobre o que aconteceria com o mundo se a humanidade não ouvisse seu chamado. E tudo o que ela anunciou aconteceu. No nosso último vídeo, vamos abrir essas mensagens uma por uma. Vamos mostrar como cada palavra dita em 1917 ecoa no mundo de hoje. E vamos te fazer uma pergunta que não tem resposta fácil, mas que cada um de nós precisa responder dentro do próprio coração. Fátima não é passado, Fátima é agora.